Boa noite a todos. Para você que me assiste, no seu horário que você me assiste, talvez seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Arnoldo Jacober, sou bacharel em Teologias e Ciências da Religião pela Unicesumar e sou do canal Teós, Teologia para Todos. Para você que está me vendo pela primeira vez, quero pedir para você já deixar desde o início aí o seu joinha, curtir aí a nossa página, se inscrever na nossa página. Nós estamos aí falando acerca das epístolas paulinas, já vemos aí com algumas aulas, e na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Carta essa com uma grande importância. Então vamos falar um pouquinho sobre 1 Tessalonicenses, né? Congratulações e consolo poderia ser a maneira que nós nomearíamos essa carta de Paulo, não é mesmo? Paulo, ele, como é dito em outras aulas, talvez seja essa a primeira que você está vendo, Paulo, ele ao longo das suas viagens missionárias e da fundação das igrejas que ele foi fundando, ele posteriormente teve necessidade de exortá-las, corrigi-las e até mesmo instruí-las, e ele fez isso se utilizando de uma forma nova de escrita para aquele tempo, que seriam as cartas, as epístolas. E no dia de hoje nós vamos ver como foi dito, Epístola de Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses, né? Vamos falar um pouquinho então a respeito de data e autoria, né? O autor, como a gente já disse, é o apóstolo Paulo. A data foi por volta do ano 50 a 51 depois de Cristo. O local de origem da escritura dessa carta foi a cidade de Corinto. Paulo estava ali residente à cidade de Corinto, onde ele arrumou um emprego por algum tempo. Como a gente já viu, Paulo vivia da confecção, da construção de tendas, e tendo ali arrumado um serviço por um tempo, Paulo estava permanecendo então na cidade de Corinto para conseguir ganhar ali o seu sustento confeccionando tendas, ok? O tema principal que nós poderíamos dizer a respeito dessa carta seria a segunda vinda de Cristo, né? Quando nós olhamos para Tessalonicenses, dentro do Novo Testamento, a carta de Tessalonicenses, o sermão que o Senhor Jesus faz, mais o livro de Apocalipse de João, vão ser os apanhados aí que vão nos dar base teológica para termos alguns ditos escatológicos no Novo Testamento, ok? Os textos chaves eles vão estar no final de cada capítulo, né? Capítulo 1, verso 10, capítulo 2, 19 e 20, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, 13 e 18 e o capítulo 5, no verso 26. E como foi dito, a classificação dessa epístola seria com um teor escatológico, né? Algo que nos leva aos acontecimentos futuros, ok? Como dito, a epístola de Paulo à igreja de Tessalônica são famosas devido ao ensino que ele vai falar a respeito da segunda vinda de Cristo, os eventos associados aí a essas duas epístolas, né? Como eu disse, mais o discurso, o sermão do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, ok? E o livro do Apocalipse de João seriam as três principais porções proféticas ou escatológicas dentro do Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, a nota escatológica está vinculada com a segunda desses dois temas muito importantes. Quando nós olhamos para a epístola, a carta aos Tessalonicenses, né, ela vai se dividir em duas porções. A primeira porção vai falar a respeito de congratulações aos crentes de Tessalônica pela sua conversão e pelo progresso na fé cristã que eles tiveram, né, bem como o anúncio do envio de Timóteo. Falando um pouco a respeito disso, né, semana passada nós vimos a carta aos Gálatas, né, e ao contrário da carta aos Gálatas, onde Paulo demonstra uma insatisfação com os crentes ali da região da Galácia, pois eles estavam voltando aos seus hábitos antigos, à sua cultura antiga do judaísmo, né, por influência dos judaizantes daquele local. Em contrapartida, nós encontramos ali a igreja em Tessalônica, uma igreja forte, firmada, que estava crescendo na boa conduta e na fé cristã. E nós vemos Paulo, então, congratulando aquelas pessoas ali presentes na igreja de Tessalônica. Bem como na primeira porção também ele faz o anúncio do envio de uma figura muito importante no Novo Testamento, Timóteo. Nós vemos aí que Paulo ele tinha uma grande preocupação. Paulo, quando a gente olha dentro da palavra apóstolo, que significa enviado, nós vemos Paulo cumprindo aí com integridade o papel de um apóstolo, né?
o apóstolo, a palavra apóstolo, bem empregada e dentro da sua literalidade da palavra, serviria somente para os que foram enviados pelo próprio Senhor Jesus, ou seja, os 12 mais Paulo. Mas mesmo quando a gente pega os 12 apóstolos primários de Cristo, eles não cumprem o apostolado na integridade como Paulo cumpre. Porque Paulo, além de circular toda a região conhecida como mundo naquela época, anunciando o querigma, anunciando o evangelho, as boas novas, nós temos Paulo ali preocupado em não só fundar igrejas, como preparar pessoas para tomarem conta da igreja. E uma das primeiras figuras que nós vemos aí serem mencionadas é Timóteo. Timóteo aí é mentoreado por Paulo, preparado por Paulo para, ao longo do tempo, pastorear igrejas. Nós vemos aí Paulo enviando ele até a igreja de Tessalônica, para que ele pudesse tomar conta e cuidar da igreja de Tessalônica, ok? Como a gente pode ver, a segunda porção, então, dessa epístola aos Tessalonicenses, né, fazem parte de exortações tendentes a um maior progresso, né, para que as pessoas continuassem crendo e continuando com a sua fé, né? E nós vemos também ele falando a respeito do consolo derivado da expectação acerca da segunda vinda de Cristo, né? Nós temos aí uma palavra para isso que é parousia, né? E a palavra parousia, ela nada mais é do que a segunda vinda de Cristo, então. Então Paulo congratula ali os Tessalonicenses e prossegue dizendo que eles estão no caminho certo, né? Na expectativa e na esperança da segunda vinda de Cristo. Desde daquele tempo já esperavam a vinda de Cristo, assim como nós hoje esperamos a vinda de Cristo. Nós não sabemos ao certo, eu como teólogo, como conhecedor da palavra de Deus, eu ouso dizer que qualquer pessoa que chute afirmar qualquer data ou qualquer período, ela vai estar negligenciando a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que ele voltaria, somente o Pai. Então nós não podemos afirmar. O que nós devemos fazer é sim, como aquelas pessoas do tempo de Paulo, continuarmos com a expectação e a esperança de que o Senhor Jesus venha como se fosse amanhã. Até porque a palavra de Deus também diz que a sua vinda seria tão breve e rápida como a de um ladrão, como a de um assaltante, né? Nós estamos aí, quem já foi assaltado aí, sabe como é que é. Você não espere de uma hora para outra, quando você vê o bandido já está em cima de você, já te tomou de assalto e não tem o que fazer. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Não pense que dará tempo de se preparar, de se ajeitar. Não, antes mesmo de terminar essa aula, o Senhor Jesus pode voltar, como pode não voltar. Porém, a expectação que nós devemos ter na nossa vida é de que ele está breve, de que essa volta é breve. E é essa expectação que Paulo passa ali aos Tessalonicenses, né? Na forma que ele vai então preparando aquelas pessoas, ok? Vamos falar um pouco a respeito dos antecedentes aí, né, dessa carta. Tessalônica era uma cidade que ela era a capital da Macedônia, né? Ela era aí cortada, né, pela famosa Via Ignácia, que era a principal artéria romana, né? A estrada que ligava Roma até o Oriente. Como a gente já viu aí, naquela época, aquele período era muito favorável, porque Roma mantinha as estradas, né, todas bem ajeitadas, pavimentadas e até mesmo guardadas por soldados, o que garantia aí uma salvaguarda e uma tranquilidade para os viajantes daquela época se locomoverem. Então, Tessalônica, além de ser capital da Macedônia, ela era cortada pela Via Ignácia, e isso fazia com que ela fosse uma cidade ali, uma porta para a entrada, então, de Roma até o Oriente, ok? A cidade, ela contava com um governo próprio, né? Como a gente já falou também, era do feitio dos romanos chegarem numa cidade e eles não tiravam o governo local. Eles deixavam alguém tomando conta do governo local, né? As crenças da cidade, bem como toda a sua forma de comércio e estrutura não eram modificadas, só eram cobrados ali os impostos romanos sobre tudo que era vendido, sobre tudo que era então comprado, né? Ou seja, o governo era próprio da cidade, ok? Era encabeçado por politarcas e também tinha uma colônia judaica, né? Paulo evangelizava a cidade quanto à sua segunda viagem missionária. Ali alguns judeus e muitos gregos e mulheres de alta posição social tinham abraçado então essa fé, né?
e estavam ali deixando os ídolos e se convertendo a Deus, como a gente pode ver lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 1, verso de número 9. Então, submetendo a maioria dos crentes dali, se compunha então de gentios, né? Antes da sua conversão, porque os judeus daquela época não eram idólatras. Ou seja, a gente percebe que, embora havia judeus ali, como o verso diz que a maioria deles estavam abandonando, né, a idolatria, nós percebemos então que as pessoas que ali se converteram, ali os neoconversos, eram então pessoas muito provavelmente gentios, porque esses sim tinham o costume então da idolatria, ok? Alguns judeus daquela época também devem ter se convertido ali, né? Os judeus incrédulos residentes em Tessalônica se opuseram encarniçadamente contra o evangelho, a ponto de assaltarem lá a casa de Jason, onde Paulo se hospedava, e posteriormente viajando até a cidade de Bereia, a fim de expulsar Paulo daquela cidade, como a gente pode ver lá em Atos, capítulo 17, verso de número 2. Né? Então a gente percebe ali que, embora aquela cidade tivesse abraçado o evangelho, tivesse abraçado as boas novas, a maioria dos judeus por ali se opuseram, então, à evangelização feita ali por Paulo, né? Perseguindo Paulo e fazendo com que ele se retirasse de lá, conforme consta lá no capítulo 17 de Atos, ok? Paulo passou 3 sábados pregando na sinagoga de Tessalônica, e a narrativa lucana, no Evangelho de Lucas, parece dar a entender que a narrativa lucana no livro de Atos, passou então a dar a entender que essa turbulência, né, forçou a partida do apóstolo ali, e ocorreu imediatamente depois do seu ministério nessa sinagoga, aí, por ele ter sido perseguido. Lá no trecho de Atos 17:10, indica que os cristãos enviaram Paulo para fora da cidade, assim que a agitação se acalmou. Não obstante, alguns estudiosos, né, eles inserem um comentário aí entre o ministério paulino na sinagoga dali, levantando então por quanto menciona ter tido trabalhado para sustentar-se em Tessalônica, né? Se a gente for lá para Tessalonicenses 2, de 7 a 11, ele vai falar a respeito disso. Então alguns acreditam que ele tenha passado um tempo um pouco maior em Tessalonicenses, a ponto de ter arrumado por ali algum trabalho para ele fazer. Além de ter recebido 1 ou 2 doações vindas de Filipos, durante a sua permanência em Tessalônica. A gente pode pular um pouquinho para frente, aí você depois na sua casa pode ir até lá em Filipenses 4:16 e ver que a narrativa diz que ele recebeu 2 doações que vieram da igreja de Filipos, certo? Porém, é possível que Paulo tenha começado a trabalhar com as mãos assim que chegou em Tessalônica, como era do seu feitio, né? Como já fora mencionado, Paulo ele nunca quis ser sustentado pela igreja local. Paulo ele tinha uma preocupação muito grande de não tirar o seu sustento, de não fazer com que as pessoas ali o sustentassem e o mantivessem, até mesmo para não causar nenhuma má impressão ou alguém vir acusá-lo e dizer que o seu interesse, que o seu intuito nada mais é do que furtar aí e ter algum benefício com a pregação do evangelho, ok? Então podemos acreditar que ele permaneceu ali por algum tempo, né? Talvez 3 ou 4 semanas, ok? Ele tenha permanecido naquele lugar. Por semelhante modo, 2 doações poderiam ter chegado de Filipos no espaço de 1 mês por conta da distância que ali havia. Olha, isso aí é uma foto que vocês estão vendo de uma ruína antiga lá da cidade de Tessalônica, ok? Ainda hoje a gente tem naquela região muitas ruínas que foram construídas no período em que Paulo viveu, ok? Outro argumento que apoia a mais longa permanência de Paulo em Tessalônica é que se assevera que a primeira e a segunda epístola de Tessalonicenses pressupõe mais ensinamentos doutrinários do que Paulo poderia ter ministrado cerca de 1 mês, ou seja, algumas pessoas acreditam que em vez de ele ter permanecido ali 3 ou 4 semanas, tenha sido um período maior, por conta dos ensinamentos que foram passados e a profundidade desses ensinamentos deixado aquelas pessoas. O mais provável, entretanto, é que Paulo tivesse por hábito ensinar intensivamente seus convertidos durante o dia da semana, fora das reuniões da sinagoga, né? E Timóteo, que ficou por mais tempo em Tessalônica,
e que depois de haver partido dali retornou à cidade para outro período de permanência, pôde ensinar-lhes a doutrina cristã com maior detalhe ainda. Portanto, deveríamos limitar o ministério de Paulo em Tessalônica ao espaço mais provável de cerca de um mês e pouquinho, ok? Muito interessante, de novo, eu quero ressaltar, como a gente viu, a preocupação de Paulo em instruir, em preparar, né? Abro uma aspas aqui hoje, né? Nós temos aí, talvez você que esteja me ouvindo, se é de alguma igreja, né? Talvez, hoje em dia o pessoal só pensa em evangelizar, mas não faz uma preparação para o pós-evangelismo, né? O anúncio da palavra de Deus é muito importante, tem que pregar o evangelho, mas o Senhor Jesus diz, olha, indo, pregando, batizando e instruindo. Então nós temos que não só anunciar o evangelho, nós temos que preparar as pessoas que recebem o evangelho, e essa era uma preocupação de Paulo. Paulo, ele fundava uma igreja, preparava pessoas, e esse era o motivo de porque depois ele enviou Timóteo e tantos outros que ele preparava e acompanhavam ele por um tempo para aprender a doutrina cristã, para que isso fosse ensinado corretamente, né? Ele se preocupava com o fundamento teológico pós-conversão. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que se convertem e elas não conhecem fundamento nenhum da doutrina cristã. As pessoas acham que do jeito que elas vieram, elas podem permanecer, elas podem continuar. Isso, infelizmente, cada vez mais traz um cristianismo mais fraco, né? A gente hoje em dia vê pessoas se preocupando muito mais com o misticismo dentro da igreja, com sal do Mar Morto, rosa de não sei o quê, que não tem nada a ver. A Bíblia não manda a gente fazer nada disso, a Bíblia manda a gente conhecer a palavra. Então, a pessoa que é neófito, é neoconverso, que se converteu há pouco tempo, essa pessoa precisa sim de uma instrução em massa sobre a palavra de Deus, sobre o que é ser cristão, sobre quais são os enfrentamentos que o crente deve ter na sua vida, de como ele deve se posicionar a respeito de pecado e outras falhas. E nós percebemos o cuidado de Paulo ali na igreja de Tessalônica em preparar e em deixar essas instruções, como nós bem vemos. Um pouco a respeito do motivo da escritura dessa carta, né? Timóteo tinha se juntado a Paulo, então, né, em Atenas, e foi enviado de volta a Tessalônica. Mais tarde se reuniu com o apóstolo novamente na cidade de Corinto, e o relato de Timóteo proveu o motivo para Paulo escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, como a gente já viu, assim como vamos ver em demais cartas, alguém chegava com a notícia para Paulo dizendo, olha, a gente precisa corrigir, ensinar, instruir, né, as pessoas de tal cidade. Então, Paulo acabava seguindo essa linha. E assim, dessa maneira, como a gente pode ver lá em 1 Tessalonicenses 3, verso 1 e 2, e em Atos, capítulo 18, verso 5, né, isso significa que Paulo escreveu 1 Tessalonicenses na cidade de Corinto, no decorrer da sua segunda viagem missionária, não muitas semanas depois de haver evangelizado os endereçados da epístola, ou seja, muito provavelmente cerca de 2, 3 ou 4 meses depois de ele ter deixado a cidade de Tessalônica, Paulo acaba saindo dali, indo para Corinto, deixando Timóteo. Timóteo provavelmente começa a tentar formar uma liderança. Vamos entender, o reino de Deus sempre foi estruturado hierarquicamente. E não só o reino de Deus, o reino das trevas também. Quando a gente vai estudar um pouco a respeito de demonologia e ver a maneira como Satanás e seu demônio se comportam, eles não são desorganizados, eles têm hierarquia. E assim a hierarquia é instituída dentro da igreja. Nós vemos o próprio Deus falando a respeito da hierarquia, de como é a instituição da hierarquia, né? A respeito de bispos, pastores, presbíteros, diáconos, mestres, e por aí vai. Então, hierarquia, e Paulo se preocupava com isso. Então, provavelmente, Timóteo fica ali por mais um tempo, prepara o cenário daquela cidade, prepara os crentes que ali estavam, vê as pessoas que eram ali escolhidas por Deus, que tinham dons, que poderiam dirigir, e ele se dirige até Paulo. Chegando até Paulo, ele apresenta a Paulo as dificuldades, as curiosidades, as necessidades daquele local, e Paulo então escreve a epístola para acertar esses pontos ali aos endereçados, ok? Falando um pouco a respeito da primeira porção, né, são as congratulações, né, a primeira e a maior seção de Tessalonicenses, né, consiste em Paulo aí falando a respeito do exemplo dos crentes
que ali estavam, não é mesmo? Lá no capítulo 1:3 de Tessalonicenses, nós vamos ver ele falando da maneira como ele se orgulha e da forma como eles têm aí permanecido, aí, perdurado na fé, não é mesmo? Como eu disse, diferente da maneira como ele tratou ali com os da Galácia, que estavam ali abandonando ali o seu conhecimento ali do Evangelho, e estavam aí seguindo numa direção um tanto quanto perigosa, né? Capítulo 1, verso 3 diz assim: lembrando-os que sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabemos, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porquanto o nosso Evangelho não vos foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que foste entre vós por nós no amor. Ou seja, olha que coisa interessante. A gente vê ali que realmente o Evangelho estava acontecendo de uma maneira efetiva e integral na vida das pessoas ali da cidade de Tessalônica, né? A gente vê que não só palavras, mas que o poder de Deus e a ação do Espírito Santo já estava acontecendo entre eles, ok? Paulo fala um pouco a respeito também da fidelidade que eles demonstravam, mesmo em meio à perseguição, né? Estavam servindo de excelente exemplo para os demais cristãos na Macedônia e na Grécia, conhecida na época como Acaia, ok? O relato de Timóteo a respeito deles, né, realmente fora favorável. A gente pode dar uma olhadinha um pouco mais à frente no capítulo 2, por exemplo, né, no verso de número 17, Timóteo relatando a Paulo, ele diz: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver os vossos rostos, pelo que bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Ou seja, Paulo demonstra que ele respeitava e que ele tinha a vontade de estar com eles ali de novo, porém ele não conseguia, né? Como a gente pode confirmar novamente, Paulo lá no capítulo 3, versículo de número 9, Paulo vai dizer, olha, porque a ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Ou seja, os crentes ali daquela região da Macedônia, eles estavam dando um bom exemplo. A coisa estava funcionando. É interessante quando nós estudamos as cartas de Paulo, nós vamos perceber que em alguns lugares o evangelho deu certo, em alguns lugares o evangelho foi de vento em popa. As pessoas tinham sim em seu coração a singeleza, a pureza e a vontade, a aceitação de seguirem a palavra de Deus. Porém, a gente vai perceber que em alguns outros lugares Paulo tinha mais dificuldade, Paulo tinha que corrigir, tinha que repreender, tinha que muitas vezes ser até mais áspero, como a gente viu na carta aos Gálatas, onde na Galácia, naquela região, as pessoas estavam retornando de novo aos ritos do judaísmo, abandonando então a fé cristã, abandonando a graça, né? A gente vai ver muito nas cartas de Paulo uma luta entre a lei e a graça, as pessoas querendo voltar para a lei judaica que escravizava, abandonando a graça que nos liberta. Ok? Exortação, né? A segunda sessão principal de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4 e 5, consiste na exortação contra a conduta imoral, né? Além de falar um pouco da segunda vinda de Cristo, a base para falar da segunda vinda de Cristo é repreender um pouco e falar um pouco a respeito dos males, né, da conduta imoral, ok? A gente vai ver ali no capítulo 4, se a gente for para o capítulo 4, versículo de número 1, em diante até o versículo de número 8, quero ler aqui para vocês, compartilhar, não tem como a gente fugir disso, né? Embora a aula fique um pouco extensa, né? Mas diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim ainda para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que o mandamento que vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra,
não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, o vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porquanto quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha que interessante, então, Paulo aí, nessa segunda sessão, ele faz algumas ratificações e exortações a respeito da conduta, né? Da forma como as pessoas tinham que ter. E ele vai continuar exortando, falando a respeito do amor mútuo, né? Se a gente for lá para o verso 9, ele vai dizer assim, ó, quanto porém o amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Meus queridos, é algo muito importante, nós vemos então, como eu disse, mais uma vez, a preocupação de Paulo, quando ele escreve as suas cartas, em fazer com que aquela igreja prospere e siga em diante. E hoje em dia, essas cartas, isso é algo maravilhoso, né? As cartas foram escritas ali por Paulo, cerca de mais ou menos, podemos dizer, eu vou dar um chute alto sem fazer contas, cerca de 2.980 anos atrás. Essa carta foi escrita, 2.950 e poucos anos atrás. E a gente vê que essas cartas são vivas e valem hoje para a igreja, valem hoje para mim e para você. As instruções de Paulo nessa carta são instruções valiosas para que nós continuamos a crescermos e melhorarmos na vida cristã. Se eu quero servir a Deus, se eu quero ser salvo, se eu quero ter um encontro com Jesus na sua volta, eu preciso me manter, assim como o pessoal daquela época em Tessalônica, firme na palavra de Deus e buscando algo mais. Ele vai falar acerca do consolo e da vigilância em face à volta de Cristo, né? Se nós formos lá para o capítulo 11, ele vai dizer no capítulo 11, ele começa, né? E procurais viver quietos e tratar do vosso próprio negócio e trabalhar com vossa própria mão, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora e não necessite de coisa alguma. E ele vai começar lá no verso 13, então, a dizer, ora, não quero, porém, irmãos, que estejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos em Jesus e que ele morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai vós uns aos outros com essas palavras. Olha só que coisa interessantíssima da parte que nós vemos ali de Paulo, então, falando com essas pessoas ali, não é mesmo? E instruindo eles aí, ok? Paulo, então, começa ali a explicar para eles a respeito da expectação, do que deveria levar eles a manter essa vida. Paulo diz para eles, primeiro, a respeito da moralidade, a respeito dos bons costumes, do que Deus espera que as pessoas fizessem, que as pessoas deixassem as paixões mundanas, a concupiscência da carne. Paulo vai instruir a respeito do amor mútuo e vai mostrar para eles, por último, o motivo do porqual, que seria a volta de Cristo. E ele vai falar algo a respeito muito interessante, aqui eu quero deixar algo explicado para você. Essa palavra, a respeito dos que dormem, muitas pessoas acreditam, existe uma vertente aí sectária. Nos meus vídeos eu vou procurar não citar nomes, né, de seitas e de outras igrejas e religiões para não causar nenhum problema, tanto de constrangimento quanto algo que possa gerar algum processo, porque hoje em dia a gente vive num mundo que a gente pode ser processado por tudo. Mas existe aí uma denominada seita pseudo-cristã, tá? Que fala a respeito do sono da alma, que diz que quando a pessoa morre, a pessoa dorme. E vão se basear por causa dos escritos de Paulo, dessa palavra traduzida como dorme. Mas, se a gente for lá para o grego, a mesma palavra que traduz dorme, traduz morte, tempo de espera, período de aquietação e sono, de dormência.
embora no grego, no vocabulário grego, muitas palavras sejam bem definidas, algumas precisam ser de grande interpretação. E a nossa Bíblia, quando foi interpretada, o pessoal que interpretou, que fez as Bíblias da série Almeida, né, a revista corrigida, a revista atualizada, mas que são as Bíblias do Almeida, traduzem como os que dormem. E aí, então, isso aí ajudou. E até mesmo algumas traduções americanas também traz isso daí. Então tem uma seita que diz que a pessoa, quando morre, vai dormir até a vinda do Senhor. Meus queridos, isso aí não é verdade. O próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele olhou para o bandido que estava do seu lado e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A gente tem um irmão aí que é dessa vertente aí, que já fez uma tradução aí do grego, embora o cara seja muito bom, eu respeito o cara, mas ele já fez uma tradução tendenciosa, dizendo que ali ele altera o jogo de palavras, né? Mas o fato é que a gente tem um outro texto mais forte, o rico e o Lázaro, né? Os dois morrem e o rico está vendo o Lázaro e o Lázaro está vendo o rico, e há um discurso, uma conversa entre eles lá no Hades, né? E a gente vê que então ninguém dorme, tá? A gente vai estar assim num período de repouso, mas aqueles que morreram em Cristo já estão em Cristo, aguardando até que o arrebatamento venha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a história de sono da alma aí é algo perigoso, tá, de ser interpretado. Na medida do possível eu quero esclarecer muito dentro dos meus vídeos para evitar aí que a gente caia nas ciladas do inimigo, porque desde o tempo de Paulo, Satanás ele gostava de se disfarçar de crente para arrebatar as pessoas para o inferno. E a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. E esse conhecimento da palavra é o estudo das Sagradas Escrituras da Bíblia, ok? Continuando então, os slides aqui deram uma puladinha para trás, né? Paulo vai falar então ali das congratulações, como eu disse, e das exortações, e na grande realidade nós chegamos aí então ao finalmente aí da nossa aula de hoje. A porção da Epístola aos Tessalonicenses é uma porção pequena, né? Então ela é dividida em dois tópicos principais: congratulações, exortações e uma prospecção escatológica, né, mostrando o que vem do futuro. Nós falamos a respeito do motivo da escrita, como for escrita, e na próxima aula nós vamos continuar então a nossa sequência de videoaulas aí a respeito de epístolas paulinas. Você que me acompanhou até aqui, eu espero que você tenha gostado da aula. Eu tenho preparado, tenho buscado falar dos cernes principais, não estender muito a aula. Essa aula aqui hoje mesmo deve terminar aí com 35, 34, 36 minutos mais ou menos. As outras aulas tem aula que durou 40, 48 minutos, a gente não vai fugir muito disso. Talvez algumas aulas eu divida em cartas maiores, como a carta aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, talvez eu tenha que dividir até em 2, 3 aulas, para não ficar algo muito extenso. Mas você que me acompanhou até aqui, eu agradeço mais uma vez. Quero deixar aí a vocês aí um forte abraço, até a semana que vem. Vou pedir para você mais uma vez aí que veio até aqui, curte aí, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com alguém aí a nossa página aí, para que de alguma forma aí a palavra de Deus ela esteja sendo ensinada e chegando até as pessoas, ok? Como eu sempre gosto de encerrar dizendo, eu quero deixar com você a paz do Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo, você não seja cristão, talvez você ainda não entenda direito o que é o significado dessa palavra, paz do Senhor, mas certa feita o Senhor Jesus disse: olha, em todo lugar que chegais, saudai com a paz do Senhor. Aqueles que recebem a paz fica sobre eles, aqueles que a rejeitam, a paz torna para você. E eu espero grandiosamente que nessa noite, nesse dia, nessa tarde que você está me ouvindo, a paz de Cristo Jesus possa estar sobre sua vida. Que a luz do rosto de Cristo possa resplandecer sobre você e que a sua vida possa ser grandiosamente abençoada. E que você saiba que o Senhor Jesus nos amou de uma tal maneira que Ele deu sua própria vida por mim e por você. Abraço a todos vocês, até a semana que vem. Fique com Deus, que Deus abençoe muitíssimo a sua vida.